Aonde você semeou chorando, você vai colher sorrindo. Você sabia que ao longo de toda a história bíblica, Deus sempre gostou de fazer uma coisa? O quê? Deus sempre gostou de falar. Você está ouvindo? Quem está ouvindo diz amém. Todas as vezes que alguém estava em desobediência, Deus falava. Não é verdade? Todas as vezes que alguém estava em um cativeiro, Deus falava. Toda vez que alguém tinha um problema e buscava a Deus, Deus falava. Chegou um período na Bíblia que Deus fez silêncio. Você está ouvindo? Quem está ouvindo diz amém. Amém. Entre a aliança velha e a nova aliança que nós estamos hoje, tiveram 400 anos de silêncio. Quem está ouvindo? Amém. Mas depois de 400 anos do silêncio, é enviado quem? O Messias. É enviado aquele que era profetizado pelos profetas. Isaías falou sobre ele. Jeremias falou sobre ele. E depois do silêncio veio o quê? O nascimento de Jesus. Quem está ouvindo? Tem alguém aqui que não está entendendo o silêncio de Deus. Mas Deus está dizendo: eu estou gerando no Espírito, eu estou gerando em você uma estrutura para viver a colheita, para viver a resposta, para viver a promessa. Eu já recebo uma palavra do céu para dizer para alguém: aonde você passou chorando, você vai voltar lá de novo, mas agora você vai voltar sorrindo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: vale a pena ser fiel. Ah, meu irmão, você veio aqui hoje, o Espírito Santo te pegou de surpresa, e o Espírito de fé vai te pegar, uma unção da alegria vai te pegar. Tem gente aqui que vai começar a querer rir, mas não é à toa não, é porque a unção da alegria está sendo liberada sobre a vida de alguém que está aqui. Deus não quer crente triste aqui não. Quem está ouvindo? É o culto da gratidão ou estou trazendo a mensagem no culto errado? É o gratidão mesmo? Estou certo? É culto da gratidão? Quem tem glória dá glória? Ai, meu Deus. Quem tem aleluia dá aleluia? E quem tem gratidão fala: obrigado, Jesus. Eu estou sentindo uma graça aqui. Deus vai fazer alguma coisa extraordinária nesse lugar. Abre a sua Bíblia. Eu estava entrando aqui e eu vou falar. Sempre que eu vou pregar é um desafio para mim, gente. Parece que não, mas é um desafio. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar? Aí Deus falou assim para mim: tem alguém aqui que está no silêncio e não está entendendo o silêncio. Ó. Eu estou sentindo uma graça aqui. Deus está falando aqui com alguém. Você está no silêncio e não está entendendo o silêncio. Parece que Deus esqueceu do que falou. Olha aí, já estou sentindo Deus. Olha o que Deus está fazendo aqui. Olha o que Deus está fazendo ali. E Deus está falando assim: fala para alguém que quando eu estou fazendo silêncio, é porque eu estou nos bastidores trabalhando e alguém não sabe. Quando eu estou no silêncio é porque eu estou gerando e alguém não sabe. Jó passou 9 meses na prova, 9 meses de tribulação, 9 meses de luta. Mas depois de 9 meses, alguém não entendeu. Fala assim comigo: depois da noite vem amanhã. Fala assim: o seu tempo de sofrimento já tem uma data para terminar. Fala: e Deus me te trouxe aqui para te dizer: eu estou sentindo uma graça. Deus está falando: já tem uma data para terminar. Deus vai cumprir as promessas. Deus vai alegrar seu coração. Deus vai curar alguém. Deus vai libertar alguém que está aqui. Ele tem uma instrução Ele só tem uma instrução para você. Qual? Tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor. Olha o que Deus está fazendo ali. Olha o que Deus já está fazendo aqui. Você acha que eu sou bom o suficiente para falar? Não, é o Espírito Santo que está falando com você. Olha aí, tem gente aqui que já está chorando, porque Deus está dizendo: você está semeando chorando, você está semeando em obediência, mas alegra o seu coração, porque já tem uma colheita programada pelo céu para você. Se eu fosse você, eu já estava glorificando. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem gratidão, glória, vai glorificando, agradecendo, vai adorando, porque o espírito de fé está sendo liberado sobre a vida de alguém que está aqui.
Como eu citei, Jó, depois de 9 meses de sofrimento, depois de 9 meses de derrota, depois de 9 meses enfermo, 9 meses que perdeu tudo. Quem está ouvindo? O que você lembra que acontece em 9 meses? Olha lá, o bebê nasce. Alguém não sabe, mas no tempo do teu sofrimento, Jesus está sendo gerado em você. Eu estou sentindo uma graça aqui. Evangelho de Mateus, a Bíblia diz assim, que Jesus estava conversando com os discípulos, e estava conversando com quem? Estava conversando com Pedro. E Jesus falou assim: eu vou ter que ir, vou ter que me entregar, vou ter que morrer na cruz. E Pedro fala assim: não, Jesus, o Senhor não vai fazer isso não. Em outras palavras, o Senhor é tão poderoso, o Senhor não precisa sofrer. Não é verdade? Quem está ouvindo? Fala assim comigo: tem um tempo de sofrimento. Mas fala assim: mas depois do tempo do sofrimento, fala assim, vai vir o tempo do refrigério. Fala assim, vai vir o tempo da alegria. Vai vir o tempo da restauração. E o que aconteceu? Pedro falou assim para Jesus. Jesus, em outras palavras, na nossa versão da linguagem de hoje, Jesus, o Senhor não vai, o Senhor não pode sofrer não. O Senhor é tão poderoso, o Senhor não pode sofrer. Sabe que Jesus responde para Pedro, que tinha acabado de ter uma revelação de Deus? Ele fala: afasta-se de mim, Satanás, porque você só conhece as coisas da terra, você não conhece as coisas que são do céu. Você só conhece as coisas, você não sabe as coisas que são de Deus. Você só conhece as coisas da terra, mas não sabe as coisas que são do céu. Quem está ouvindo? Tem gente aqui que está assim: mas será que eu estou errando aonde? Aonde eu pequei? Aonde eu errei? Aonde eu estou em desobediência? E Deus está falando aí, esse pensamento é o pensamento da treva na sua cabeça. Afasta, tem coisa que é desobediência, mas tem coisa que é um processo necessário. Quem está ouvindo? Afasta-se de mim, Satanás, porque você só sabe das coisas da terra, não sabe das coisas que são do céu. Eu já recebo uma palavra de Deus para dizer para alguém: a tua luta durou toda uma noite, mas pela manhã, alguém não entendeu? O choro pode durar uma noite. Eu vou esperar até alguém receber. Já tem alguém que recebeu ali? Já tem alguém que recebeu aqui? O choro pode durar uma noite. Alguém? Ai, meu Deus do céu. Isso aí tá aí. Mas a alegria vem pela manhã. Deus sabe que você não pode conviver com essa tristeza por resto da sua vida. Deus sabe que essa tristeza vai prejudicar a sua alma. E Deus já tem programado a vitória, o livramento. Quem está ouvindo? Deus vai curar alguém que está aqui. Deus vai libertar alguém que está aqui. Deus vai trazer uma resposta de oração. Se eu fosse você, eu estava glorificando. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, eu estou sentindo a presença dele. Tem pensamento errado aí na sua cabeça, dizendo assim: a sua vida é para ser assim mesmo, nunca vai mudar. Quem está ouvindo? E tem alguém aqui que está igual Jabes. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ninguém esperava nada dele. Ninguém tinha nenhuma expectativa nele. Quem está ouvindo? Mas Deus está falando: se a partir de hoje você se render à minha presença, vai vir a orientação do céu, vai vir o direcionamento de Deus, vai até ter um tempo de sofrimento. E quando nós estivermos aqui nessa terra, vai ter desafio. Mas Deus está falando: hashtag, estou contigo e não abro. Se você descer lá para o vale, eu estou com você. Se você subir para o alto dos montes, eu estou com você. Você está recebendo uma palavra aqui, e Deus está dizendo: vai até o fim, mas não vai na sua força. Eu sou a sua força. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu vou começar a pregar. Fala assim comigo: eu sou forte. Fala: mas eu não sou forte por causa de mim. Fala: eu sou forte por causa dele. Deus olhou para alguém aqui e Deus gostou. Sabe qual é o coração que Deus gosta? É o coração que permanece em obediência. É o coração que já teve até a tentação, já teve até coisa para fazer errado, para pecar. Aí falou: eu não vou fazer. Por quê? Eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo. Eu não vou me contaminar com
com os manjares do rei. Tem gente aqui que Deus gostou da sua obediência. Quem está ouvindo? Mas tem outros aqui que a sua história não foi a melhor. Você errou, em algum momento pecou, saiu da rota do plano de Deus para a sua vida. A sua história não foi a mais perfeita. Mas quem disse que Deus está chamando alguém que é perfeito? Alguém que tem uma história perfeita? Não. Deus é especialista em colocar gente que a gente acha que é gente ruim, colocar na história dele. Se você for ler a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, lá tem uma mulher que teve um pecado grave. Quem está ouvindo? Deus está dizendo: eu sou especialista em restaurar. E se você crê hoje, eu vou restaurar a sua vida. Não vai ficar nenhum resquício espiritual. Deus vai quebrar toda a amarra espiritual. Deus vai quebrar toda a obra das trevas das suas emoções. E Deus, até no corpo físico, Deus me deu uma palavra domingo, eu fiquei assustado. Deus falou assim comigo: fala aqui para alguém que eu estou quebrando até as consequências de coisas, de pecados, de coisas que foram feitas há muitos anos na vida de alguém que está aqui. Eu estou quebrando até as consequências do corpo físico. Aí eu assustei. Mas aí eu lembrei de uma palavra. Fala comigo, uma palavra muda tudo. Agora toda a igreja vai falar isso comigo 3 vezes. 3 vezes por quê? 3 vezes porque 3 vezes. 3 vezes porque Jesus ressuscitou o 3º dia. Pronto. Fala comigo assim. Tá. Fala assim: estou sendo fortalecido com poder no homem interior. Fica de pé e faz sinal que está marchando assim: estou sendo fortalecido com poder no homem interior. Estou sendo fortalecido com poder no homem interior. Deus está dizendo aqui para alguém: eu estou te fortalecendo, eu estou te colocando para cima. Deus está falando: eu me importo sim com o que você pensa, me importo sim com o que você passa. E se você tiver paciência, se você andar em obediência, alguém vai ver o que Deus vai fazer. Você está vendo? Vai dando glória e abre a sua Bíblia em Salmo 126. Se você puder, continue de pé. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem é grato aí? Quem é grato? Fala obrigado, Jesus. Olha aí. Agora vamos ler aqui Salmo 126, versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, fala comigo assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Na verdade, um pouco antes diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Agora, o último versículo diz assim: quem sai andando, fala comigo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você nunca mais vai esquecer dessa mensagem. Olha para quem está do seu lado e fala assim: aonde você semeou chorando, você vai colher sorrindo. Agora faz aquela cara de profeta e fala assim: tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor. Fala assim: tão somente tu, pede ajuda de Deus e ande em obediência. Fala assim: porque Deus, Ele tem um bom plano para você. Fala assim: não busca na treva, busca na luz. Fala assim: porque Deus, Ele tem algo a mais para você. Quem está ouvindo?
Aplaude a Jesus o mais forte que você puder. Você sabia que esse salmo, ele é conhecido como o cântico da peregrinação? Você está ouvindo? A Bíblia está falando que o povo de Deus passou um tempo de cativeiro. O povo de Deus passou um tempo onde eles estavam escravizados. Você está vendo? Quem está ouvindo? Amém. E o que me chama a atenção aqui, o que isso me faz lembrar de quando fala de alguém que peregrinou, eu me lembro de Abraão. Fala assim comigo, Abraão. Abraão é nosso pai na fé, não é verdade? Em Abraão, em Hebreus capítulo 11, versículo 9, diz assim: pela fé, falando de Abraão, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que quando Deus ele nos chamou, nós vamos entender que nós estamos nessa terra de passagem. Quem está ouvindo? Fala assim, eu sou peregrino. Fala, eu estou nessa terra de passagem. E 3 João no capítulo 1 fala algo muito interessante, que Deus nos ensina a fazer uma oração: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. E a expressão original desse versículo quer dizer: dê uma viagem rápida e bem sucedida. Quem está ouvindo? Se você for estudar a Bíblia no original, você vai ver que Deus sempre quis que você tivesse uma breve passagem bem sucedida aqui nessa terra. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo diz amém. E o que me chama a atenção é que lá em Mateus capítulo 6 e 33 confirma o que nós estamos vendo durante toda a Bíblia, especialmente quando se fala de peregrinação. Para resumir o que nós estamos falando, fala assim comigo: mais buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Se você for olhar o contexto de Mateus capítulo 6, você vai ver que ali está falando de toda a provisão que alguém precisa para viver na terra. Quem está ouvindo? Agora, Deus não quer que você busque a Ele apenas por interesse, de ter um benefício para você. Quem está ouvindo? Agora, Ele vai te beneficiar. Dificilmente alguém que está aqui veio só pelo amor. Não é verdade? Alguns de nós sim, outros de nós não. Mas a questão não é o porquê como você veio. A questão é que quando você veio para Jesus, você entendeu que existe algo maior. Quem está ouvindo? Eu estou sentindo uma graça entrando aqui. E Deus está dizendo aí: eu vou liberar bênção na sua vida aí. Se você me buscar, vai descer a resposta, vai descer a orientação. Vou curar, eu vou libertar, eu vou quebrar a obra das trevas. Mas eu quero que alguém aqui entenda o quê? Você é peregrino na terra. Quem está ouvindo? Agora, a partir de hoje você vai começar a buscar mais a Deus. E alguém vai te dizer: ele está buscando a Deus só porque quer uma vitória. Você vai falar assim, problema. Por quê? Porque Deus não é menino. Porque ninguém é bom de orar, sabe? Ninguém é persuasivo o suficiente para convencer Deus de te dar alguma coisa. Porque Deus conhece o seu coração. Quem está ouvindo? Então você pode buscar a presença dEle, porque quando a presença dEle está na nossa vida, todas as áreas serão abençoadas. A arca da aliança, que representava a presença de Deus, tinha lá três coisas. O quê? A primeiro, tinha tábua
com as leis de Deus, que nós chamamos de 10 mandamentos. Resumo: tinha a tábua dos 10 mandamentos, tinha o vaso com o maná, quem está ouvindo? E tinha a vara de Arão. Quem está ouvindo diz amém. A lei de Deus dentro da arca representa que na presença de Deus tem direção. Quem está ouvindo? Na presença de Deus tem direção para você andar em santidade. E na presença de Deus tem direção para você vencer as tentações. Na presença de Deus tem direção para você vencer o pecado. Quem está ouvindo? Mas na presença de Deus também tem o direcionamento para você viver bênçãos aqui na terra. Quem está ouvindo? 3 coisas que foram perdidas por causa do pecado. Por causa do pecado, a enfermidade entrou no mundo. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. Segundo, por causa do pecado entrou a escassez. Você está vendo? Pobreza, miséria. Esse negócio não é de Deus. Quem está ouvindo? Agora, uma outra coisa, e a principal: o homem foi separado de Deus. Quando o inimigo quer prejudicar a vida de alguém, a questão não é o que ele tem ou o que ele não tem. A questão é que ele quer afastar do relacionamento com Deus. Você está vendo? Ao mesmo tempo, você não pode medir a sua espiritualidade pelas suas finanças. Você não pode medir a sua espiritualidade pela sua condição financeira. Quem está ouvindo? Todavia, na presença tem direção. Na presença tem o vaso com maná. O que representa? A provisão de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus já tem a provisão na presença. Fala: se eu fosse você, eu começava a adorar, porque até sem você perceber, Deus vai te abençoar. Ah, eu estou sentindo uma graça aqui. Tinha um vaso com maná lá, representando o Deus que provê, o Deus da providência. Tudo isso tem na presença. A terceira coisa que tinha lá dentro, agora vai pegar. Se você passar por essa terceira aqui, aí você vai glorificar de pé. E quem sabe, alguns aqui esse ano já vai estar glorificando de posse de vitória. Olha aí. A terceira coisa que tinha dentro da arca, que representava a presença de Deus, sabe o que é? Tinha a vara de Arão. Sabe o que Deus está falando? Ó, puxão de orelha. Na minha presença, você precisa andar em obediência. Quem está ouvindo? Na minha presença, agora não é mais do jeito que você quer, tem que ser do jeito que eu quero. Deus. E sabe o que é mais sabe o que é mais poderoso? É que Deus é que vai te capacitar. É que Deus é quem vai te transformar. Porque o que o homem faz pode ser quebrado. Mas quando Deus transforma a vida de alguém, alguém não entendeu? Quando eu quero transformar a mim mesmo na força do meu braço, isso não é o suficiente. Quem está ouvindo? Mas quando a presença está na minha vida, a presença me transforma. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a presença me transforma. Agora olha para o outro e fala: a presença me transforma. E Deus estava me dando exatamente aqui o ponto de virada para alguém. Olha para quem está do seu lado, faz aquela cara de crente pentecostal e fala assim: o jogo vai virar. Ah, eu estou sentindo uma graça aqui. Olha aí. Deus está falando aí: aonde você passou chorando, você vai passar glorificando, você vai passar cantando. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que acerca dele tem falado. Sabe o que Deus está falando aqui? Já tem uma bênção reservada pelo céu para você. Já tem um milagre reservado do céu para você. Já tem uma providência, uma provisão. Já tem uma resposta, já tem um milagre de Deus para você. Todavia o Senhor está dizendo: ordena a sua casa.
O Espírito Santo me faz saber. Tem gente aqui que orava e já não está orando mais como antes. Tem outros aqui que jejuava e já não estava jejuando mais como antes. E Deus te chamou para um algo a mais. Tem alguém aqui que tem um dom, tem alguém aqui que tem um chamado e está negligenciando, a sua vida de intimidade. Deus está falando, ordena a tua casa. Você é peregrino nessa terra. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem gratidão, falou obrigado, Jesus. Isso me faz lembrar do que o apóstolo Paulo diz. Fala comigo assim, 2 tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que produz salvação. Fala aí, a tristeza segundo o mundo, que produz morte. Eu vou falar, tem pessoas aqui que estão tristes, mas não é diabo, não é treva, não é amarração, não é macumba, não. Tem gente aqui que está triste, mas é por quê? Porque é o Espírito Santo que está produzindo tristeza no seu espírito. É o Espírito Santo que está produzindo tristeza no seu coração. Para quê? Para produzir salvação na sua vida. E o apóstolo Paulo fala de um outro tipo de tristeza. A tristeza segundo o mundo, que produz morte. Qual que é essa tristeza? Não é uma tristeza diretamente do Espírito de Deus. É uma tristeza que afeta a alma. É uma tristeza mundana. Quem está ouvindo? Essa tristeza mundana, se você está com ela aqui, qualquer tipo de tristeza Deus vai resolver hoje. Mas essa tristeza mundana é aquela que quer vir trazer uma depressão, síndrome do pânico, essa coisa ruim aí. Essa aí é algo que realmente você precisa continuar orando, você receber sua libertação. Você está vendo? Quem está entendendo? Agora, tem pessoas aqui, eu vou enfatizar. Deus me deu essa palavra 4 vezes essa semana, então eu vou falar aqui. Tem pessoas aqui que estão passando pelo tempo da tentação. Você está tendo oportunidades de pecar. Você está tendo oportunidades de fazer algo que não é da vontade de Deus. Você está vendo? Por quê? Porque o inimigo já desconfiou que já tem algo reservado por Deus para você. Eu estou sentindo uma graça, que Deus está falando com alguém. O inimigo percebeu que Deus já programou, que Deus já tem uma próxima etapa, que Deus já tem algo com você. Então o que ele fez? Liberou a tentação. Tem isso na Bíblia? Tem. Mateus capítulo 3. Quando Jesus é batizado no Jordão, uma voz do céu aparece. Agora você imagina, você ser batizado. Quando você está sendo batizado, uma voz do céu aparece e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Naquele momento Jesus teve a revelação pública de quem ele era, porque batismo é confissão pública. Quem está ouvindo? Eu vou falar a título de exemplo aqui. No capítulo 3 de Mateus, Jesus é o verbo que se fez carne. Você pode dizer amém? Colossenses fala que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Você pode dizer amém? Então, dito isso, eu vou falar. No capítulo 3 de Mateus, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Quem está ouvindo? Mas ao começar o capítulo 4, alguém vai perceber na leitura dizendo que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Alguém não entendeu? Você foi cheio do Espírito Santo. Você foi cheia do Espírito Santo. Deus começou a te dar palavra. Deus começou a te dar palavra. Deus começou a te usar. Deus começou a fazer coisa tremenda. Aí sabe o que aconteceu? Deus revelou sua identidade publicamente. Esse é meu servo, essa é minha serva. Quem está ouvindo? Olha o que Deus está falando aqui com alguém. Aí o que aconteceu? Agora eu estou cheio do Espírito Santo. Satanás vai vir agora, eu vou dar soco na cara de Satanás. Não é essa sensação que você fica? Se aparecer um demônio na minha frente, a autoridade que está na minha vida de Jesus, sai da frente, Satanás. Não é verdade?
Só que chegou o capítulo 4. E ele foi guiado por quem? Pelo Espírito ao deserto, não foi diabo. A palavra Espírito lá é a palavra, primeira letra maiúscula. E depois a palavra original você vai ver que é o Espírito de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim para alguém. Fala assim, o que você está passando aí? Fala, essa tentação que você está passando aí? Fala assim, não é diabo não. Fala, Deus está te guiando para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Fala, para ver o que tem no seu coração. Olha aí, tem isso na Bíblia? Tem. Lá em Deuteronômio a Bíblia diz que Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto para saber o que tinha no coração deles, se eles iam adorar, se eles iam buscar a Deus ou não. Quem está ouvindo? Mas olha para quem está do seu lado e fala assim, depois da tentação. Fala, depois da tentação. Fala, o propósito. Fala, a bênção. Fala, o que Deus prometeu. Fala, a promessa. Vai acontecer. Alguém não entendeu? O inimigo está aproveitando esse tempo de tentação. Para quê? Para tentar fazer você cair no pecado. E você ficar tão acusado, tão acusada, que vai ser difícil de tirar de lá. Por isso que alguém aqui está sendo tentado. Por isso que alguém que está ouvindo aí está sendo tentado. Por quê? Porque ele quer impedir o início do seu ministério, o início de algo que Deus vai fazer na sua vida, o início de um novo tempo na sua vida. Por quê? Porque depois que Jesus é tentado pelo diabo, ele começa a escolher os seus primeiros discípulos. Eu estou sentindo uma graça aqui. Deus está falando assim, resista ao diabo. Alguém não está entendendo? Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou ler essa palavra. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu já recebo uma palavra para dizer para alguém. O diabo pode até ter, às vezes ele vem com cara de diabo. Deus está falando aí, às vezes diabo não vem com cara de diabo não. Qual que é a palavra que eu recebo aqui? Use a sua autoridade e resiste. Porque o inimigo está querendo manter você na tentação, ou está querendo dar oportunidade de tentação para afetar algo que Deus vai te dar, para afetar algo que Deus já te deu. Você está ouvindo? E Deus está falando aí, sujeitai-vos, pois, a Deus. E o que? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você está vendo? Parte A do versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que a melhor forma de você ficar longe do pecado é você ficar bem pertinho de Jesus. Alguém não entendeu? Eu descobri que a melhor forma de você ficar longe do pecado é você ficar pertinho de Jesus. Quem está ouvindo? Quando você está pertinho de Jesus, seu discernimento está bem ligado. Quando você está pertinho de Jesus, ele já manda um anjo com a espada. O mundo espiritual é top demais, viu, meninos? O mundo espiritual é top. Deus fala assim, agora vai pegar ele, vai pegar ela. Deus já manda um anjo com a espada de fogo na mão e resolve o problema. Quem está ouvindo? Tem crente pentecostal aqui. Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu adorava. Mas Deus está dizendo aqui para alguém, depois da tentação, te prepara, porque tem uma grande vitória do céu para você. Meu Deus do céu. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem gratidão, é o culto da gratidão, fala obrigado, Jesus. Deus está dando livramento para pessoas aqui. Deus está curando pessoas aqui. É na presença que Ele vai te conduzir. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer algo extraordinário. Eu tenho uma última coisa que Deus me apontou aqui para falar, e nós vamos orar.
Escute bem. Eu tenho um livro sobre Abraão que eu gosto muito, até indico para vocês. Abraão, amigo de Deus. Eu estava vendo sobre esse livro e lá eu vi algo muito interessante. Lá estava dizendo que a diferença de Abraão, o que tornou Abraão possuidor das promessas de Deus, não foi porque ele era muito esperto. Abraão não venceu as batalhas dele pela fé, apesar que ele teve também muitos erros, alguns erros. Ele teve decisões tolas também. Apesar de ser um homem de fé, ele teve muitas vezes atitudes de incredulidade. Quem está ouvindo? Deus permitiu isso por quê? Não sei. Talvez é para nos ensinar que até aquele homem que é mais cheio de fé pode ter momentos de incredulidade, pode ter momentos de tolice. Quem está ouvindo? Mas o que diferencia Abraão, Deus estava falando comigo hoje à tarde, nessa palavra. Eu gosto muito da história de Abraão. O que diferencia Abraão não é que ele era muito esperto. Você está vendo? A diferença na vida de Abraão não era porque ele era muito esperto. Não é porque ele sabia tudo de psicologia humana. A psicologia é muito boa, viu, gente? Eu estudei 3 anos, estudei outras coisas também, mas deixei muita coisa para usar só no momento que necessário, ficar só com a palavra. Você pode dizer amém, mas de repente você foi chamado para essa área. Você pode estudar. Você pede a direção de Deus. Se Deus tem isso para você, vai estudar. Está vendo? Se Deus tem uma direção para você nessa área, vai estudar. Mas no caso de Abraão, na sua vida, você tem um relacionamento com Deus, você vai saber o que Deus quer que você faça. Você entendeu? Não estou falando contra estudo, não. Agora escuta aqui. O que foi a diferença na vida de Abraão, que levou ele a vencer as batalhas pela fé, não foi porque ele era muito esperto, não foi porque ele sabia tudo de psicologia humana, não. Não foi porque ele sabia tudo de investimentos, não. Não foi isso. Abraão teve sucesso porque ele era o intercessor. Alguém não entendeu? Abraão venceu as batalhas pela fé. Abraão teve sucesso porque ele era o intercessor. Deus estava falando comigo à tarde, e eu não sabia que a Thaís ia estar aqui. Eu me lembro que Deus me deu uma palavra para você aquele dia. Falou assim: você foi chamado para interceder, não foi? E eu via 2 pessoas, não era? Não lembro se eu falei quem era, ou se você discerniu quem eram as 2 pessoas depois. O que pode levar alguém a viver uma vida de vitórias dentro do plano de Deus para você? Porque você não quer ter vitória que Deus não tem para você. Porque no ventre da sua mãe, Deus já escreveu a sua história. Uma história de bênção. Você está ouvindo? Tá. O que faz a diferença na nossa vida é quando nós somos intercessores. Tem isso na Bíblia? Tem mais. Jó no capítulo 42 diz que a sorte de Jó foi restaurada, a vida de Jó foi mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. E alguém está perguntando: o que é interceder? O que é oração intercessória? É você orar por algo ou por alguém que não necessariamente tem ligação com você. Tem problema você orar por você? Não, você deve em primeiro lugar orar por você. Você está ouvindo? Mas você também deve orar pelas causas de alguém, ou pelas causas de um lugar. Está ouvindo? Deus traz alguém aqui para falar. Enquanto você estiver intercedendo pela sua casa, enquanto você estiver intercedendo, a sua casa é abençoada. Enquanto você estiver intercedendo, a sua conta bancária vai ser visitada por Deus. Meu Deus do céu. Um dia Deus me deu uma palavra aqui. Eu estava pregando coisas que acontecem enquanto você adora. Tem gente que já sabe o que eu vou falar. Eu vou contar o testemunho para os crentes não colocar o foco no lugar errado. Aí eu falei assim, eu comecei a falar dos milagres que Jesus fez no Mar da Galileia. Porque Mar da Galileia significa uma harpa, que nos faz pensar em adoração, não é verdade? Falei, enquanto você adora, Jesus chama os seus primeiros discípulos, Mar da Galileia. Enquanto você adora, Jesus cura, Jesus liberta. E lá aconteceu uma coisa também, a moeda apareceu na boca do peixe. Sabe o que Deus está falando aqui para alguém?
fique em paz, a moeda vai aparecer. Não vai ficar achando que é a teologia da prosperidade. Toda fortaleza de prosperidade, se alguém aqui é quebrado em nome de Jesus. O ouro é meu, a prata é minha, e eu vou abençoar alguém até financeiramente que está aqui. Às vezes ele te abençoa dando sabedoria, às vezes ele te abençoa te dando força, às vezes ele te abençoa dando uma direção específica, e às vezes ele faz, qual que é seu nome? Ele faz aparecer. Você vê? Eu não acredito que Deus faz isso. É que essas coisas o irmão não gosta muito de contar. Só o que a gente contou foi 9 aqui, com a palavra daquele dia. Eu sinto uma graça para profetizar na vida de alguém que está aqui. Vai aparecer moeda, alguém vai ficar surpreso, vai entrar na conta e um número assim, subiu. Tem alguém que está entrando e olha lá assim, 23 centavos negativo. E Deus está falando, eu vou visitar a conta de alguém que está aqui. Gente, tem uns testemunhos aqui que não dá para contar. Sabe, tem uns testemunhos para o crente não ficar com o foco no lugar errado. Mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e você vai ver o que Deus vai fazer. Quem está vendo? Deus sabe a sua necessidade. Agora, se você está buscando a Deus só por isso, é bom que Ele não faça isso com você. Quem está ouvindo? Eu só estou falando porque Deus me trouxe, e quando Deus me traz é porque Ele quer que eu falo. E quando fala, não sou eu que estou falando, é inspirado, Ele vai fazer. Fica de pé para parecer que está acabando. Você sabia que se você buscar a Deus, Deus pode te surpreender até nessa breve passagem aqui nessa terra? Deus pode te levar a ter uma vida de sucesso? Eu estou sentindo Ele aqui. 3 João, a Bíblia diz que a vontade de Deus, no original a expressão é Deus revelando o seu coração aos seus servos. O que Deus diz? Eu quero que você tenha uma breve passagem, e eu quero que essa breve passagem na terra seja bem sucedida. Agora, Abraão teve tanta intimidade com Deus, andou tanto com Deus, que ele falou assim, eu não vou achar um lugar para chamar de meu. Não, eu vou viver minha vida andando em acampamentos. Abraão foi muito rico, mas ele decidiu não se apegar às riquezas da terra. Quem está ouvindo? Ele desfrutou, mas ele andava em acampamentos. Ele andava em acampamentos porque ele sabia que aquele que prometeu. Quem vai ser o primeiro que está cheio do poder de Deus aqui para orar? Evangelista Carlos.